Deixa eu te perguntar, Diego, tu vem de uma família que a sua mãe é professora, foi professora, Isso. Deu aula até em projeto social fora do Brasil. Isso. E você hoje, como secretária de conservação, eu queria saber se você tem projetos, até como vereador também, voltados para essa área de educação, para atender as escolas do município, que, enfim, a gente vê muita coisa aí, né? Para dar uma melhor qualidade de material, né? Para condicionar essas crianças, os professores também, a ter um local bacana para estudar cada vez mais, que a educação, no meu ponto de vista, é o carro-chefe da nação aí. Eu vou fazer uma autocrítica, mas também uma crítica externa, assim. Eu, antes de entrar para a vida pública, a gente sempre tinha aquele preconceito muito errado de que a nossa educação pública não serve, né? E que o nosso problema é da educação, né? E até todo o trabalho que foi feito pela prefeitura durante esses anos todos, e até as notas do IDEB, né, do Sistema Nacional de Avaliação, mostram que a gente ficou, acho que, em terceiro, né, dentro das capitais. Então, as nossas escolas municipais funcionam muito, são muito bem avaliadas. É lógico, tudo tem problema, sempre vão ter problemas, mas são pontuais. O que acontece aqui, cara, é que a gente tem um vácuo muito grande de que a criança, ela entra, seja na creche e fica até a 8ª série, né, que acho que é 9º ano agora. Sim. Isso. E depois ela sai e vai nessa época, ginásio, né? 1º, 2º e 3º ano. Não é mais do ensino municipal, é do ensino estadual. Quando você vai para o ensino estadual, você sai de 3º ranqueado nas capitais nacionais e você desce para o penúltimo colocado, que são as escolas estaduais. Pô, tá ruim assim, cara? Mas eu tenho experiência de vida nisso, porque eu estudei em escola estadual e minha irmã estudava na escola municipal e nem era a época era o César Maia, né? E a escola dela já era muito melhor do que a minha. Muito então, melhor. Cara, e é a época que você tem 15, 16, 17, né? Se eu não tô me enganado. Sim, é quando você tá... Você tá naquela fase de... Pré-adulto, né? Pré-adulto e, cara, é a fase que você tá mais próprio a engravidar e ser pai numa hora errada. É a hora que você acala aperta dentro de casa e você tem que largar a escola para ser... Rimo de família, alguma coisa, ajudar em casa. Ajudar em casa, ajudar na obra, ser entregador, ser um monte de coisa. Ou que você pode ter uma oferta do crime e cambalear para o outro lado. Então, se você não tem a base ali, se você não tem um estímulo para você estudar, se não tem uma escola que te ofereça alguma coisa, cara, você vai cair. Não tem mágica. Não tem mágica. Então, ou você diminui esse abismo que existe, né, entre você sair do ensino fundamental e você ir para o ensino médio, né? E aí, cara, só resolve com gestão, com investimento em educação. Aí a gente vai ficar horas aqui falando, eu não preciso nem falar do que é o reflexo do nosso governo do Estado. E eu até tentei, eu estou tentando, porque eu vou pouco à Câmara para poder protocolar os meus projetos de lei que eu apresentei na época como projeto como vereador. Tem um que é interessante, que é você tentar simular o projeto Pé de Meia do governo federal, que é aquele que você dá uma bolsa, né, pro aluno se motivar a ir na aula. Se ele for à aula e tiver a frequência, a assiduidade, não faltar, ele recebe uma quantia em dinheiro durante um tanto tempo, faz uma bolsa, no final ele tem um valor para ele sair. A gente fazer isso com o nosso EJA, que é a nossa educação de jovens e adultos. Porque a gente tem jovens e adultos dessa idade, mesmo de 15, 16, 17 para cima, e que ainda estão dentro do nosso ensino fundamental. Então, se você fizesse um apoio a esses jovens que ainda estão nesse ensino atrasado, em termos de idade, você faria com que eles não largassem o estudo, não tivesse um estímulo para poder estudar. Porque ali vai chegar em dezembro, em novembro, o calo vai apertar, o cara já tem um filho, tem que ajudar em casa, tudo, não tem jeito. O cara vai fazer um corre no Uber, vai fazer um corre no iFood, vai ter a realidade dele que vai apertar a porta, ele vai correr da escola para poder trabalhar. Então, isso era um dos projetos que a gente tinha em mente. Então, assim, eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje dentro da nossa educação é a gente continuar no que a gente já vem fazendo, ensino fundamental, investir em educação tecnológica. Não sei se vocês conhecem os nossos JETs, que a gente tem os core laboratórios, onde você deixa de ensinar ciência só nas salinhas, você passa a ensinar na grade curricular ciência, robótica, computação, programação, isso tudo na grade dessas crianças, para quando você chegar lá na frente, você não ter aquele hiato, né, de diferença. E esses projetos, eles
estão na questão da estrutura também da escola, do aparelhar a escola com estrutura. Isso faz parte? Faz parte. Conectado? Isso, a gente, se eu não estou errando os dados aqui, mas a gente construiu 300 jets na última gestão e a tendência agora é a gente construir mais 300, é duplicar isso. E você tem jet em Senador Camará, na Maré, no Alemão. Então, são dessas diversas áreas que você... Assim, o Hector, nosso fotógrafo, que está ali. Hector é cria do Alemão. E naquela época que teve a ocupação da UPP, que foi em 2010, foi uma época que falava, não adianta entrar com segurança se você não entrar com social. Dentro do complexo do Alemão, você tem uma Vila Olímpica, você tem uma nave do conhecimento, você tem um cinema, você tem 100% de rede de ensino, você tem clínica da família, 100% de área coberta de saúde, você tem creche. Estou esquecendo de alguma coisa? Você tem CRAS. Então, assim, você tem assistência social, saúde, educação, esporte, ciência e tecnologia e um cinema lá dentro. Então, assim, cara, a prefeitura tá lá, o social tá lá. Então, não é só questão de segurança, não é, o social não entrou. Então, o buraco é outro, não é da questão educacional. A gente tem que olhar para um outro prisma, assim. Eu também não acreditava nisso, antes de estar na política. Quando você começa a ter esse outro olhar, de ver a coisa de dentro, você começa a ver de um outro prisma. E qual você acha que seria esse outro buraco? Você ter um governador que seja competente para poder governar nosso estado. A gente não tem um governador. Né? Há anos a gente não tem um governador. Né? O último sopro de governador que a gente teve, infelizmente, se perdeu né? E a gente não tem governo, a gente não tem política de governo, política de estado de governo. Né? Eu falei aqui da política do JET na educação. A gente não tem uma política de educação estadual. Né? Se você for para a nossa política de transporte no município, a gente tem uma política toda do BRT, né? Da reformulação, de conectar as áreas. Fez o BRT da Avenida Brasil, conectou com a Zona Oeste, criou o Terminal Gentileza no centro, conectou com o VLT, com a política mas o de BRT também não é o ideal, né? Não é ideal, mas é o que o município consegue fazer. O município não quer fazer VLT? É a próxima, o próximo passo. Só que aí você tem uma verba de limitada, bilhões. Você não entra no orçamento municipal. Você tem que fazer isso tudo. Você não consegue... Federal, de repente, ajudar Mas você tem que fazer uma malha de metrô nisso tudo junto. Você tem que ter expansão. Foi o único governo na história que não teve uma expansão de metrô. Todos os outros conseguiram fazer pelo menos uma estaçãozinha. Não teve. Né? Vai ter agora. O metrô do Rio de Janeiro é ridiculamente pequeno. Vai ter agora a estação da Gávea, só que em troca estão dando muitos anos de concessão e o projeto já está todo fatiado. Por quê? Não vai ter acesso pelo shopping da Gávea, que teria, não vai ter. Horrível, não vai ter escada rolante, vai ser só elevador. Meu Deus. Quer dizer, tem que fazer muito aditivo desse projeto, porque ele já está horrível. Não vai fechar, você vai ter que São Conrado e voltar, não é? Pelo amor de Deus. Não vai acessar a Tijuca. Não. Pelo amor de Deus. Nem o projeto de fazer mais uma estação em Botafogo, Maitá, Jardim Botânico, Gávea vai ter. Vai ser um puxadinho, e um puxadinho parece que mal feito. 600 milhões de reais e em troca de mais 10, 15 anos de concessão para os PV. E qual é o grande problema da cidade do metrô que vai estado? aumentar para 7,90 agora dia 15. É bom dizer. Qual é o grande problema da cidade do estado do Rio de Janeiro hoje? O pessoal reclama muito de segurança, mobilidade. O grande problema é que a gente não se sente seguro mais em lugar nenhum. Sim. A Zona Norte é que vão te assaltar com fuzil se você tiver qualquer carro de Jeep. Seja um SUV. Renegade, sejam todos, vai vir botar um negócio na tua cara e vai te levar. Se for pra Zona Oeste, é milícia. Né? Se você morar na Barra ou na Zona Sul, é assalto de pequeno porte. Se ser roubado, ter teu celular, ter algum furto desse. Se for pro centro, pra Lapa, mesma coisa. Pode ser esfaqueado até. Cara, então assim, tá em todo lugar. E você não tem um programa baseado em inteligência. Pega as manchas criminais e você coloca os policiais, você coloca a força de segurança para atuar em policiamento de proximidade, né? Em diminuição de criminalidade, em armamento não letal, em mais câmera. Por que você botar um policial de fuzil para poder monitorar a rua? E essa mudança da guarda municipal aí, como seria? Isso é justamente um projeto nosso que a gente teve que entrar nesse quesito para poder ajudar. Justamente para você fazer um policiamento baseado nessas manchas criminais, porque 50% dos crimes acontecem em 20% das áreas da cidade. Ou seja,
Lapa está muito concentrado, Praia de Copacabana muito concentrado, Calçadão de Madureira, as estações de trem, os pontos de ônibus. Então, se você coloca policiais com ordem de serviço, policiais não, a força municipal, com ordem de serviço concentrada para, dentro dessas manchas, controlarem esses setores, você desafoga o governo estadual, a polícia, para poder combater os grandes. Vai lá, pega o Peixão, pega os outros milicianos que tem, vai combater a entrada de arma, a entrada de droga no estado, né? E você deixa para fazer, dentro da municipalidade, essa polícia de aproximação, baseado em manchas, baseado em inteligência, com câmera, com identificação de placa, tudo isso que a gente já faz lá no Civitas da prefeitura. Então, assim, é uma proposta que a gente está tendo que colocar a mão em uma coisa que, a princípio, nunca foi nossa e que não era atribuição nossa, que a gente está tendo que ajudar. Porque se a gente não ajudar, acaba o estado. Não corre risco de enxugar gelo, não? Cara, se a gente não... Porque, assim, não vai combater ostensivamente, né? Vai ser a coisa de dia a dia, de rua. De pegar, de estar policiando, né? Digamos assim, no dia a dia. Tipo segurança presente da vida. Pois é, tipo segurança presente da vida, que em vários bairros não ajudou muito, não adiantou muito, né? Cara, é assim, tem muitos problemas dentro do segurança presente. Aí não vou nem me alongar aqui dentro, mas a grande diferença disso é que você tem um salário que acho que é o dobro do salário do guarda municipal e da polícia militar. Então acho que é quase 12 mil reais de entrada desse agente de força. Você trabalha dentro das suas manchas, você trabalha dentro com a ajuda de câmeras. E a gente, num projeto bem menor, que foi feito com a Guarda Municipal, por exemplo, no Meia, quando era subprefeito, a gente teve o CEP, né, que era esse conjunto de estratégia de prevenção. Eu entrei na parte do prefeito para ajudar a zeladoria, botar luz, pintar, fazer grafite e tal. A gente botou a guarda dentro de uma mancha criminal ali, que era a escadaria do Salgado Filho, do Meia, ajustamos tudo, caiu em 30%. E se mantém lá até hoje. Só, cara, com presença, com tudo e tal. Só que você tem que ter autoridade ali para poder, se tiver algum crime, ir prender. Né? Você tem um armamento não letal mais forte para poder ajudar. Sim. Então, assim, eu acho que nisso vai ajudar muito. E a gente pede o apoio da população para que seja aprovado, porque senão a gente não tem outra saída. Isso não acontece muito no meu bairro, fica muito à margem. Não tem mais isso. Já está avançando num certo ponto que...